toda a glória é pra Ele. O meu Deus é soberano, é dia após dia, é ano após ano. Desde a antiguidade não existe Deus igual. Usou um profeta seu pra 400 de Baal. Se mexer com ungido seu, o meu Deus bota o terror. Fez cair fogo do céu, que até água queimou. E o Deus dos 400 na fumaça evaporou. Quando você faz sempre que é pra gravar, tá gravando, né? Eu sei que tá gravando. A paz do Senhor a todos os meus irmãos. O meu bom dia, o boa tarde, o boa noite. Depende da hora que você for ver o vídeo, já não sabe que hora que vai assistir, não é isso, apóstolo? Com certeza. A todos vocês, mais um quadro, Márcio Robert. Sem corte, sem máscara, sem... Você já tá rindo do que, ô filmador? Você não vai estar rindo do apóstolo? Agora tá apóstolo, é uma personalidade. Você quer participar do nosso quadro aí, fica à vontade. Você quer bater um papo descontraído, você que quer falar de um assunto que você gosta de falar, um desabafo, vem aqui bater um papo com a gente. Hoje estou aqui com o meu amigo, pastor, apóstolo José Reis. José Reis, a paz do Senhor, tão bom. Tem gente que tem vergonha na rua, apóstolo, de dar a paz do Senhor, já viu isso? Gente fala a paz do Senhor. É verdade. Paz do Senhor. Mas o que é isso aí? Que negócio que é esse? É verdade. A paz do Senhor. Vergonha por quê, né, apóstolo? Verdade. Apóstolo, que elegância, que é isso, hein? Aí você deixa eu até Olha que alinhado, olha o relógio do apóstolo, que é isso, minha liturgia? Isso é coisa. Apóstolo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Melhor agora para bater esse papo descontraído com o apóstolo, com essa foto abençoada, olha só. Com o cajado, que é na simplicidade que Deus age, né? Às vezes o pessoal está aí preocupado com aparência, com terno, gravata vai levar para o céu, apóstolo? Não, de maneira. Terno, gravata. De maneira. E o terno e a gravata prega a palavra, apóstolo? De jeito nenhum. Apóstolo, fala um pouco para nós, aquilo que o senhor às vezes fica aí no coração guardado e tem vontade de falar para muita gente, porque às vezes na igreja a gente é um pouco limitado, hoje as igrejas, de uma certa forma, a gente fica triste, porque o pessoal está dispersando, né, apóstolo? Devagarzinho, o povo está saindo. Então aquilo que o senhor sentir no coração, fica à vontade. Hoje está difícil manter os membros dentro da igreja, apóstolo. Está difícil pastorear, está difícil lidar com as ovelhas. Fala um pouco aí para a gente, que eu sei que nisso o senhor tem muita experiência. Fica à vontade, fala para o povo aí. Então, o problema, Márcio, é o seguinte, na minha concepção, na minha maneira de pensar, manter as pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque hoje, na verdade, muitos pregam o Evangelho, na minha opinião, mas não têm pregado o Evangelho com a autoridade que Jesus tem. É verdade. Porque quando eu olho para dentro da palavra, quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo uma palavra muito poderosa, uma palavra que vem não de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Isso, quando eu falo de fora para dentro, aonde se compõe um sapato, uma gravata, um terno. Porque hoje a maioria das pessoas hoje, eles pregam um evangelho tipo socialista. Eles estão olhando mais pelo lado social do que pelo lado da palavra. Porque naquela época, o qual existiam os profetas aqui na terra, eles agiam com autoridade, eles acreditavam em Deus, que Deus era capaz de libertar o povo. Hoje nós vemos um evangelho diferente, porque tipo assim, ele acha que Deus libertou ele, mas Deus não vai libertar aquela prostituta, aquele viciado, aquele traficante. Eles olham aquela pessoa com um monte de desprezo. E ele se esqueceu que ele foi liberto, né? Isso, se esqueceu que ele foi liberto. Porque hoje, para ele ser liberto, ele teve que passar pelo processo de libertação. Então hoje o Evangelho tem que ser pregado com mais autoridade, com mais determinação e sempre crendo na resposta, no milagre, na vitória, sempre caminhar para frente. É verdade. Em busca de quê? De almas para o reino de Deus. Concordo com a apóstolo. Hoje, mas as pessoas não estão preocupadas mais com as almas. Não. Eles estão preocupadas com a cadeira no altar. Eles estão preocupados em ter um sapato bom, um terno bom. E aparecer. Isso, quer se aparecer. E na verdade a palavra diz que o quê? Que eu diminua para que Cristo apareça. É verdade. Então, quando Jesus aparece, milagres acontecem. Eu creio. Milagres acontecem. Para você ver, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, ele deixa bem claro que ele disse assim, ó, ele convoca os 2 discípulos, e a primeira coisa que ele diz para ele: eis que vos dou poder e autoridade. Por quê? Não adianta você ter um conhecimento, não adianta você ter uma sabedoria, mas não tiver o quê? O poder, não tiver a autoridade, a virtude que Jesus citou. Por quê? Hoje a maioria das igrejas não trabalha em libertação.
É por isso que o povo fica pulando de igreja em igreja. Eles estão É correndo atrás do quê? Do pastor, está correndo atrás do profeta, eles querem ouvir revelação. Isso, mas a palavra de Deus é a própria revelação. Então, quando a gente vai, a gente pega, por exemplo, aqui, uma foto igual a essa e lança na mídia, hoje eu estou sendo criticado por causa desse cajado, por causa desse pano de saco. Eu ia até bater um papo com o senhor. E a gente é criticado em relação a essa roupa, essa imagem. a esse cajado. Eles acham que a gente quer aparecer, não. Mas, por exemplo, um cajado desse que a gente está vendo aqui, um pano de saco, ele tem uma finalidade no nosso ministério. Ele tem uma finalidade na nossa vida, porque eu jamais ia usar o cajado, eu jamais ia usar, tipo assim, um pano de saco para me aparecer, para dizer que eu sou de Deus. Não. Você pode ver, você vê que o próprio profeta Eliseu, quando ele passava por aquele caminho onde estava aquela sunamita, ele não precisou estar, ele não quis demonstrar para ela, falar para ela, olha, eu tenho o Espírito Santo, eu sou homem de Deus. Ela própria reconheceu isso. Então, quando você tem o Espírito de Deus, quando você é um homem de Deus, quando você é servo de Deus, quando realmente Deus trabalha na tua vida, não é você falando que vai demonstrar isso, não. Eles vão ter que ver isso. Na tua maneira de ser, no jeito de falar, na maneira de agir, no teu jeito de expressar, dentro da tua casa, no meio da tua família, eles vão ter que perceber, eles vão perceber e falar assim, olha, como que Deus mudou a sua vida. É verdade. Como que Deus trabalhou na sua vida. Como que Deus te libertou. E através disso, creio eu que Deus vai trabalhar na vida deles também. Então eu creio sempre na libertação, na cura e no milagre. Eu também creio, apóstolo. Só aproveitou que o senhor tocou no assunto. Um dia desse eu estava batendo um papo lá na sorveteria. Você está rindo do quê, fumador? O que aconteceu aí? Você espirrou? É isso? E vai sair o barulho do espírito. O que é isso, fumador? Tem um apóstolo na sorveteria. Sem cara, sem máscara, sem corte, sem máscara, sem frescura. Até eu errei no começo do nome também, que antes da gente gravar, apóstolo tem uma sorveteria com sorvete, que ó, muito bom. Delícia. Gente, vocês que tem, dá um endereço aí, pessoal, onde que é a sorveteria, senhor lembra? Fica ali no Jardim Palmeiras, né? Na rua Anésio Basílio. Anésio Basílio dos Santos, 1938, a segunda rua do Jardim Palmeiras. É membro do senhor lá, apóstolo? O apóstolo Rafael, que dirige a subsede lá no Jardim Luiz. Tudo bem, né? Tudo bem. O evangelista Rogério também, que está me acompanhando. Aonde eu vou, esses vão vai. Eles estão querendo a capa, viu? Estão os dois brigando pela capa. Mas rasga no meio do vídeo. Ué, não sei como é que vai ser. Aí joga no Jordão, o Jordão abre. Isso. Entendeu? Glória a Deus. É assim. Um dia eu estava lá na sorveteria do apóstolo e a gente entrou num assunto lá que eu achei interessante. E eu concordo com o apóstolo. Essas coisas me deixam intrigando. Que o apóstolo no começo, que um dia, a primeira vez que eu fui que eu fui lá visitar a igreja do apóstolo, minha esposa, que é coisa linda, não fui com ela. O apóstolo estava lá demais da conta, pastor. Demais, Deus que Deus. Se tem um homem apaixonado, é o Senhor. Que engano. Aí eu vi o apóstolo com a outra, não com esse saco de linha, outra vestimenta diferente, achei bonito demais, até comentei. Um preto, como chama aquele negócio lá que o senhor está vestindo? É uma capa preta. É uma capa preta. Tem uma cruz. É diferente, muito legal. Eu gosto dessas coisas. E o senhor falou para mim que ele já foi criticado também por causa disso. Também, por causa daquela capa. Foi até discriminado e teve um certo bate-boca e tal, que aqui não pode. Fala um pouco para a gente, por que dessa discriminação dentro das igrejas, apóstolo? Por quê? Porque na realidade, Márcio, hoje, esse preconceito não esse pode preconceito existe por quê? Porque eles acostumaram com o terno. Entendi. Eles acostumaram com a gravata. Mas a Bíblia manda a gente tem. Não. Alguém me mostra para mim na Bíblia? Tem isso que eu queria saber. Para pregar? Não, se vocês acharem, né, papai? É isso. Nós vamos gastar um dinheirinho que não tem para ter que pregar. Terno e gravata. Então hoje, por exemplo, eles estão querendo colocar algo dentro da palavra que não existe. Então, eu fui muito criticado em relação a essa capa, uma túnica preta que eu tenho. Eu não lembrava. Uma túnica preta que eu tenho, com uma cruz aqui. Achei bonito. E eles também criticaram por eu estar levando aquela cruz. Mas eu vejo aquela cruz ali, eu uso uns cachecol também. Se entrar ali no meu Facebook, adicionar lá Apóstolo Zé Reis, vai ver lá no meu Face que realmente, quase sempre, eu uso essa cruz. Independente da cor da cruz, o que significa cruz, entendeu? E pela cruz nós alcançamos a nossa salvação. Glória a Deus. Então a cruz para a minha vida hoje, ela representa tudo.
Porque quando eu vejo uma cruz, a primeira pessoa que eu lembro é na pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. E isso faz com que eu venha avançar, faça com que eu venha progredir e que eu venha ganhar cada vez mais alto o reino A de gente tem Deus. que lembrar do Porque sofrimento. todas as almas, eles vão ter que passar pela cruz. É verdade. Porque a cruz é a chave da vitória. Ninguém vai ao Pai Se não for por ele. Então, eu fico pensando que Bíblia que assim, vocês vejam? eu fico pensando comigo, levantaram uma polêmica aí a respeito dessa túnica preta que eu tenho, porque eu tenho uma branca também de Eu guerra. gostei demais. Eu tenho uma branca, né? Eu tenho uma preta, né? Eu tenho um ponto de saco. Não é hipocrisia não, gente. Eu gostei mesmo. Se eu não gostar, eu falo que eu não gostei. Pronto, acabou. Eu gostei. Se você não gosta, problema. Não deixaram eu sentar na tribuna. Isso, pastor. Isso nós E estamos tem um conversando. determinado ministério que me convidou para pregar. E eu tive ali para ministrar a palavra. E quando eu cheguei com aquela túnica preta, com aquela cruz, todo mundo ficou olhando espantado. Isso é um absurdo. Todo mundo se assustou. Entendeu? Não sei o que aconteceu dentro da igreja. Fantasma. Mas quando Jesus vinha chegando. Com certeza, com fantasma, certeza, fantasma. com certeza. É. Entendeu? E achando que eu era um bruxo, certo? Um macumbeiro, só que isso aí não abate a minha fé. Isso aí não vai fazer com que eu venha a desistir de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Porque se o próprio Jesus, eles disseram que eles expulsavam o demônio pelos espíritos de Beelzebú, imagina eu. É verdade. Então isso aí não vai fazer com que eu venha bater na minha fé. Eu quero é progredir, eu quero é ganhar alma, eu quero ver pessoas hoje sendo batizadas. O Espírito Santo já aconteceu lá no meu ministério, na igreja apostólica de Cristo é Rei, de pessoas ser batizadas com o Espírito Santo lá dentro da igreja, o qual eu determinei, e o Senhor Jesus ele disse, né, que se a gente colocar a mão e determinar, vai acontecer pela fé. Eu creio. Entendeu? E fé é um ponto fundamental na nossa vida. Então eu uso esse cajado, Márcio, pela fé. Eu uso a túnica preta pela fé. Eu uso a túnica branca também como se fosse um médico pela fé. Porque cada uma dessas roupas tem uma finalidade. Então vários ministérios fui criticado, vários ministérios não deixaram eu sentar no altar. Agora veja bem como que a mente deles, entre aspas, é pequena. É pequeno. Porque veja bem, se eu, por causa da túnica preta, eu não posso sentar no altar da tua igreja. Então o certo, ele teria que chegar até a minha pessoa e dizer, olha, hoje você não prega. Por causa disso. Mais decente a fazer, né? Porque se eu não estou apto a sentar no altar, como que eu estou apto a pregar? Porque para me pregar eu tive que subir. É verdade. Eu tive que subir no altar para pregar. Então eu achei isso uma falta de ética, porque eles estão olhando para a aparência. Não estão olhando para a vida que a gente tem com Deus. João Batista usava terno na época. Eu queria viver lá. Tem que dar risada. Tinha microfone, tinha cadeira, banco estofado, tinha tudo isso lá no deserto, né? Usava bonito demais, né? E quantas almas se arrependiam? O que é isso, cara? E só com cara. E quantas pessoas chegavam e diziam para ele, olha, João Batista, João Batista, seja lá o que for, entendeu? Olha, homem de Deus, profeta, de alguma forma ele se referia à pessoa de João Batista. É verdade. E dizia, olha, eu quero me batizar, eu quero conhecer esse Deus. E que honra batizar o próprio Jesus. Você entendeu? Mas hoje o que acontece? Quanto mais dado, mais cobrado. É verdade. Quanto mais Deus te dá, mais você vai ser cobrado. E não vai ser apedrejado, né? Por Deus, mas pela sociedade que tem hoje uma mente pequena em relação veste. É verdade. Não só veste. O apóstolo. Está puxando o senhor de apóstolo, está puxando o pastor? Fica à vontade. Fica à vontade. Apóstolo, me fala um negócio para mim. O senhor acha que há uma disputa dentro das igrejas, em cima do púlpito e na nave da igreja? O senhor acha que muito grande. Muito grande, né? Isso se chama inveja. Porque a inveja, ela destrói qualquer ser humano. É verdade. Ela impede a vida financeira de andar. É verdade. Ela impede a vida sentimental. É verdade. Ela impede as portas se abrir. A inveja é um dos piores mal que existe, porque tudo começa pela inveja. Quando uma pessoa ela é invejosa, por mais que você está sendo usada por Deus, ela jamais vai querer reconhecer que Deus está te usando. É verdade. Porque o invejoso, Márcio, ele quer aquilo que você tem, mas ele não quer lutar como você luta.
Ele não quer orar como você ora. Ele não quer consagrar como você consagra. Ele não quer ir para o monte. Ele quer ficar de boa e quer conseguir aquilo que você consegue. Vai correr atrás. Ele não tem aquela mentalidade, porque o que é dele é dele, o que é seu é seu, o que é meu é meu. Deus não vai dar uma coisa para ele, o qual Deus preparou para mim. Então isso, quando Deus entrega algo na nossa vida, gera uma inveja. Tanto na nave da igreja, como em cima do altar. Por que ele prega ou não prega? Por que Deus usa na revelação e não usa? Por que Deus usa na cura e não me usa? Por quê? Porque o que Deus preparou para mim é para mim. E nós, como servos de Deus, entre aspas, nós temos que ter esse entendimento. A minha área, hoje eu trabalho numa área que se chama libertação. Glória a Deus. Porque uma pessoa que tem inveja, ela não é liberta. Não. Uma pessoa que consegue colocar um olho gordo na outra pessoa, ela não é liberta. Não vai e quer segurar o outro. Quer segurar o outro. Tem cabimento o negócio. Porque se ele não fez, Deus vai levantar o que faz. Quando Moisés, o autor do cajado, o qual Deus entregou na mão dele o cajado, né? Hoje, muita gente acha que o cajado é espiritual. Tem uma pessoa aí que se levantou contra a minha vida essa semana, tem um conhecimento muito grande, e veio falar para mim que hoje a maioria das pessoas, hoje, dos pastores das igrejas, tem um cajado, mas o cajado significa autoridade. A autoridade de Deus. Mas me fala antes, no decorrer da saída do Egito até o Mar Vermelho. Moisés usou poucas vezes o cajado. Mas até então, Márcio, ele não sabia a finalidade daquele cajado. É verdade. Talvez hoje eu use o cajado, mas até agora eu não sei a finalidade dele. Pessoa já foi curada, pessoa já recebeu, já foi liberta, tudo através do cajado. Não é o cajado. O cajado simboliza o poder de Deus na minha vida. Mas até então Moisés fazendo tudo isso, Márcio, ele ainda não tinha chegado ainda ao ponto fundamental, o ponto final da história dele aqui na terra. Entendi. Portanto, por um momento, ele esqueceu daquele cajado. E ele se sentiu acurralado pelo exército de Faraó. E o povo falava, tirou nós lá do Egito para morrer aqui. E o que estava na mão? Onde nós temos? Pressionou Moisés. E Moisés esqueceu do cajado. Portanto, Deus teve que lembrar Moisés. E disse, Moisés, o que você tem na mão, Moisés? E ele disse, Senhor, o cajado acordou. Fere as águas. Fere as águas. Você vê que a própria providência já estava na mão dele. Mas ele não sabia o propósito. Hoje tem muitas pessoas que Deus coloca algo no coração dele e ele não faz. Aí ele quer criticar aqueles que fazem. Era o caso do cajado. E aí onde eu quero chegar, apóstolo? Conheço o senhor, que o senhor é um homem de Deus, um servo de Deus, e o senhor está na direção de Deus. Se o senhor está na direção de Deus, e o senhor sabe que aquele cajado é a direção de Deus, então o povo não tem que falar em nada, tem que entender e respeitar. E se está fazendo a obra de Deus, é para Deus, a honra e glória é para Ele, não é isso, apóstolo? É verdade. O povo não entende. Olha que coisa linda isso aí que o senhor falou. Ele já estava, como vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, conjecturando os dias de hoje, ele estava com a ferramenta na mão e por um minuto ele esqueceu que Deus estava. Ele esqueceu, Deus teve que lembrar. Porque Deus usa a gente como ferramenta de instrumento, e às vezes dá outros instrumentos para a gente. Dá outros instrumentos. É isso, apóstolo? É isso que acontece, porque eu vejo também, ontem eu estava ali na congregação, que fica aqui pode falar pessoal. Isso, que fica aqui na Santa Efigênia, aqui na rua Ministro. Perto do Saneado. Ministro Rui Barbosa. Isso. Número 1740. Ministro Rui Barbosa, 1740. Aonde toda quinta nós fazemos aqui um trabalho de libertação, um trabalho forte, onde nós oramos, determinamos, e pessoas que entram ali, ela pode até entrar ali, precisando passar do processo de libertação. Mas ali dentro ela é liberta. Agora, se ela saiu para fora e deu brecha, e deu lugar para o diabo, aí o problema é dela. Mas ali dentro, o nosso trabalho está sendo feito. A parte que é libertar o povo. Foi o que eu te falei, Márcio. Quando Jesus convocou os 12 em Lucas, capítulo 9, versículo 2, ele disse assim, convocando os 12, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. Mas se nós for ver lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, o apóstolo Paulo frisou muito bem, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, que habitam nos lugares celestiais.
Quer dizer, ele deu virtude, ele deu poder, ele deu tudo. Por quê? Porque ele sabia que a nossa luta não é contra a carne. Tudo que é carne, tudo que é sangue, são seres humanos, são seres viventes. É verdade. Mas passou disso, já é demônio. É verdade. Então a nossa luta é contra demônios. Hoje você vê dentro das igrejas pessoas lutando contra pessoas. Demais, apóstolo, demais da conta. Eles estão disputando dentro da igreja quem é melhor. E em todas, né? E o diabo está usando isso. Mas se você vê em Mateus capítulo 11, versículo 29, 28, 29 e 30, que Jesus falou assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Primeiro ele convoca os 12, deu virtude, deu poder sobre todos os demônios, porque eles não têm poder contra a nossa vida, porque nós conhecemos a verdade. Em João 8 fala, 32, conhecereis a verdade vos libertará. E no 36 ele fala assim, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós conhecemos a verdade, nós somos livres. E muitas pessoas conhecem a verdade, é livre, mas não prega o evangelho da maneira que tem que ser pregado. Então ele deu virtude, deu poder, foi até lá, anunciou para eles que a luta era contra principado, protestar, seja legião, avisou. Seja legião, seja casta, não interessa, mas é guerra, lutar com o diabo é guerra. O tempo todo, só vai vencer ele não descansa. Não descansa. E nós também não então ele convocou o povo, vinde a mim, mas para quê? Hoje a pessoa chega lá com um jugo pesado, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A pessoa está carregando um fardo pesado, um jugo pesado, está numa vida de derrota, entendeu? Mas não perde o orgulho. É verdade. Não perde a soberba. É verdade. Entendeu? Ele quer aparecer, só aparece. Então essas pessoas precisam passar pelo processo de libertação. Não adianta ficar cantando, não adianta, por exemplo, estar pulando, só dando show, né? Só fazendo show, mas na verdade ele não se libertou. Então tem que ser feito dentro das igrejas um trabalho mais forte de libertação, voltado para a libertação, porque se não tiver libertação, Márcio, não tem milagre, não tem cura, então o povo vai ficar desse jeito dentro das igrejas, é aonde vai ficar fazendo aquele movimento, mas não vai ter o essencial que é morar com Deus e ter a vida eterna. Glória a Deus. Apóstolo, tudo isso que o senhor está falando está nos levando cada vez mais a querer entender. A gente que vai em algumas igrejas, minha esposa amada, vai louvar. Meu Deus. Nós já fomos lá no já Senhor, fui lá, que é uma bênção. Tem que voltar mais vezes. Glória a Deus, voltar mais vezes lá. A gente tem visto em algumas igrejas, não em todas, uma frieza espiritual muito grande, pastor. Não que o senhor vai lá para ouvir um glória para o homem, não, mas para Deus. O pessoal está ouvindo uma palavra, está ouvindo um louvor, a pessoa parece que ela não está. Eu já até ouvi um pregador falar um dia que a gente foi numa igreja aí, até grande, falou, gente, nós estamos num culto ou nós estamos numa reunião? Pelo amor de Deus, não tem condições isso aqui. Por que? Aqui está até melhor. Justamente. A presença está mais forte. Da igreja. Agora o senhor tocou num ponto, a pessoa me ajuda a lembrar aqui. Nós fomos fazer um culto numa garagem, um monte de pregação numa garagem. Isso é bênção. Apóstolo, tinha 6 ou 7 pessoas. Mas que coisa maravilhosa. A liberdade que o senhor sente, que o Espírito Santo age, é uma coisa fora de série. Às vezes o senhor vai num templo assim, está amarrotado, mas aquilo, o senhor até os mosquitos bater a asa. Eu não consigo entender. Explica um pouco para mim disso. O senhor acha que virou, é até chato a gente falar isso, mas é verdade. Virou comércio, algumas igrejas, não todas, algumas virou comércio, o apóstolo? A maioria sim. Por quê? Porque eles estão pensando mais pela parte material, financeira. E não estão valorizando as almas. Justamente. É as almas. Porque quando a gente olha uma igreja, a gente foca nas almas, entendeu? Então isso chama a atenção da gente. Porque você tem que ter sede para ganhar alma, porque o próprio Senhor Jesus ele diz que a seara é grande, mas são poucos cempeiros. Por quê? São poucos que estão pregando no intuito de ganhar alma. Eles estão pensando em ficar bem, eles estão pensando, por exemplo, em terno bom, num carro. Ele está pregando ali, mas ele está puxando mais pelo lado de oferta, dízimo, bens materiais e esquecendo de pensar nas almas. Então isso, muitas vezes, eu sofro com isso.
Você sofre Muito, isso, você muito, tem seu programa, muito. entendeu? Aqui você tem gasto, aqui você tem custo. Você não faz isso aqui para se aparecer. De jeito nenhum. Entendeu? A sua esposa, a Débora. Foi Deus que deu essa tá ideia aí. aqui, está no projeto. E lançou o CD dela Glória a aí, Deus. está sendo uma bênção, louva muito, já tem umas 2 ou 3 aí. Glória a Deus, obrigado Está pela fazendo um oportunidade. bom trabalho, entendeu? Creio que Deus vai abençoar a Em nome vida de dela, Jesus, em nome de Jesus. Então, tudo é pela fé. Aí vocês acabam pagando esse preço, por quê? Porque vocês não cobram nada, vocês vão gratuitamente. É pra Deus, se a né, pessoa sentir no coração de comprar ali É verdade. o CD, te abençoar o seu É ministério, verdade. você não força, você fala naquela humildade. Por quê? Porque você está fazendo para Deus. Para Deus. Você está tirando tempo para Deus, você está dedicando para Deus e você está pensando nas almas que vai para o reino de Deus. Que a finalidade do Isso. louvor também é se atingir o povo. Faz com que nós pagamos o preço, porque o preço que eu falo em questão financeira. Em questão financeira, porque a obra de Deus, sim, ela necessita de dinheiro, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo é que tem que trabalhar para as pessoas abençoar. É verdade. Mas hoje, o coração delas está muito duro. Fechado demais. Hoje você vai no culto aí, Márcio, ele tem 80 pessoas. E é 3 reuniões por semana. Se cada uma der R$1, o que é R$1? Nossa, Não é nada. Que isso, não é nada. Não é nada, R$1 não é nada. Não. Quer dizer, vai dar R$80 numa reunião. Tem reunião aí que a oferta dá R$3, É dá verdade. R$7, É verdade. dá Isso é R$12. verdade. É Por verdade. quê? Porque o próprio diabo está trabalhando na mente deles. Está inventando, é verdade, isso aí, a gente já comprovou isso aí muitas vezes. Então. Trabalhando na mente deles para eles não abençoar a obra de Deus. E aí vai gastar com remédio, Vai gastar com outras vai coisas. gastar com outras coisas que não edificam nada, não é assim, apóstolo? É assim que funciona. Então eu vejo assim, hoje, tem igreja sim, que virou comércio. Virou comércio. Por isso que Jesus revoltou quando ele chegou no templo, ele chegou chutando aquelas barracas, fazendo tudo aquilo ali, ele ficou irado. Se até ele revolta, que não pode E isso, ele ficou irado. Por quê? Nós temos o direito de irar. E eu fico irado, mas com essa situação, por causa dessas coisas, por causa dessas picuinhas, por causa, por exemplo, só porque o ministério é grande, a igreja é bonita, tem ar-condicionado, eles acham que Deus só opera ali. E vai ficar tudo E às vezes você vai lá, você vê que é um culto frio, gelado, que não tem a presença de Deus, gelado. um culto que não tem uma revelação, entendeu? Um culto que é voltado para a parte financeira, não pelas almas. Então eu fico pensando assim, certas igrejas, não todas, está voltada justamente pelo lado financeiro e não tem valorizado as almas que estão ali dentro. E a gente fica muito triste com isso, apóstolo. A gente tem visto isso em muitas igrejas. Ô gente, vamos mudar o pensamento, vamos mudar a atitude, vamos focar no Deus vivo que você serve. Qualquer denominação, qualquer crença, porque Deus é um só. Deus é um só. O meu Deus, o Deus do apóstolo, o seu Deus é um só. É um só. Seja qual for, mas vamos focar nesse Deus. Não preocupa com os invejosos, não preocupa com aquele que está caluniando você, não. Faz a sua parte. Se você quer ver a obra de Deus ainda funcionando, não é assim, apóstolo? Você quer manter a obra de Deus, faz a sua parte. Deus faz a dele, mas se eu e você não tiver atitude de fazer a nossa, a coisa não vai acontecer. Tem uma coisa mais que me entristece muito dentro da igreja. Você deve ter visto isso aí também. Você anda muito, entendeu? E a Débora sai por aí, vai louvar. Então a gente, vocês sempre estão caminhando isso aí. Hoje eu estou um pouco mais parado dentro da igreja, quase não estou saindo para fora para ministrar, porque eu não estou tendo tempo. Então, quer dizer, está meio corrido, ultimamente está meio corrido. Entendeu? O telefone não para, toda hora você vê que foi difícil. Isso, de arrumar tempo para mim. Importante para você. Eu acabei de sair de uma reunião, já vim direto para cá, já tive que ligar para minha esposa, porque eu tenho meu comércio, aumenta a mão aí, que eu vou passar pela entrevista aqui. Dá força por mão aqui. Então, é meio corrido, então eu tenho deixado de ministrar fora e focado mais dentro do meu ministério. Mas isso não quer dizer que eu não estou fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus não é só feita dentro da igreja. Ela é feita fora da igreja. Porque dentro da igreja é fácil. É verdade. Porque você pega ali um povo reunido. Você vê que quando Jesus, porque quando o povo se reúne, é para você dar uma palavra, você vai atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Você vê que o povo, Jesus entrou para Pedro assim, tu me amas? Ele falou, sim, Senhor. Aí ele disse o quê? Coisa linda. Ele falou assim, sim, Senhor. Imediatamente, porque ele amava o Senhor Jesus. Nem pensou. Ele amava, ele falou, sim, Senhor.
Aí ele falou assim, então apacenta os meus cordeiros. E por 3 vezes, no final ele falou assim, Pedro, que significa pedra pequena, ele falou, sobre ti edificarei o quê? A minha igreja. Glória a Deus. Edificarei a minha igreja. Aí ele falou assim, quando ele falou assim, apacenta as minhas ovelhas, mas eu vejo algo muito grande e tremendo quando ele diz, apacenta. Por quê? Quando você vai apacentar um rebanho, você leva ele para onde? Para um curral. Você leva ele para um lugar fechado. É verdade. Para você curar ele. É mais fácil para você laçar ela, para você cuidar dela. Você dá o medicamento. É verdade. Não tem como você apacentar o ovelha no meio do pasto. Você vai pegar, vai correr. Jogado na largada não tem jeito. Ela vai correr, ela vai fugir. Ela mistura no meio das outras. Você não sabe qual está machucado, qual está ferida. E hoje o que mais tem dentro das igrejas são pessoas feridas. São pessoas machucadas. São pessoas que têm que ser tratadas. Têm que receber um medicamento diferente. Então eu vejo isso dentro da igreja. Que o senhor está falando. E as pessoas acham assim, vou supor, se você, por exemplo, você não está ferido, você não está machucado, você está uma ovelha limpinha, sadia, não precisa de remédio, logicamente, eu vou dar uma atenção mais para aquela que está doente. E aí eu conto com você para você me ajudar. E hoje está faltando isso dentro da igreja. É verdade. Quando você vai dar atenção para uma pessoa que está ferida, que está machucada, ferida que eu falo assim, às vezes está com problema no casamento, às vezes está desempregada, às vezes uma pessoa, por exemplo, que está passando por um processo de libertação, então ela precisa e ela exige da parte da gente como homem de Deus, entendeu? Que a gente possa dar um medicamento para ela, que é a palavra, uma solução para ela. Ó, Jesus, ele vai te ajudar. Olha, eu tenho uma palavra para você. Se você realmente buscar esse Deus, adorar esse Deus, se consertar, colocar a sua vida no altar, fazer uma aliança com Deus, entendeu? Lá no altar com Deus, você começar a adorar esse Deus, ele vai mudar a sua história. E você não está sozinho, eu estou com você. Qualquer hora pode me ligar, tarde da noite. E hoje, quando você pega o celular, liga tarde da noite, hoje você não está podendo nem ajudar as pessoas mais. Nem ajudar, porque as pessoas falam, eu vi o pastor 3 horas da manhã na rua. Já começa a caluniar, não sabe. Isso, eu não sei o que ele está fazendo 3 horas na rua, mas ele não está vendo que você foi orar com uma pessoa que está enferma. Entendeu? Então, às vezes eu estou lá em casa, 2 horas, 3 horas da manhã, bato no portão da minha casa, pessoa que está indo para o Janjão, e eu tenho orado, Deus tem curado na rua. Glória a Deus, vai que manda. Então, quer dizer, ontem, por exemplo, eu na rua, fazendo um trabalho na rua, eu entrei em 6 casas para orar. Olha que maravilha. E toda casa que nós entrávamos, Deus operava. E na última casa que nós entramos, você viu o casal, Márcio? Ele estava rindo, ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava pulando, sabe? Eu achei que ele estava feliz. Eu achei, mas que ele estava feliz, por quê? Mas aquilo ali era aparência. Tem muita gente que está vivendo de aparência, de máscara. É por isso que esse programa fala isso. Tira a máscara. Tem que tirar a máscara, por quê? Tem que tirar essa máscara. E falar assim, olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou sofrendo. Sozinho não dou conta, porque quando eu cheguei ali com aquela autoridade que Deus me deu ali, entendeu? E coloquei a mão, até o demônio manifestou na mulher. Olha só. Até o demônio manifestou, já, né? E ali houve tudo aquilo ali, eu falei, está amarrado no nome de Jesus, já colocou a mão para trás. Olha só. Já mandei ele colocar o corpo de pé, ele colocou o corpo de pé. Só que aquilo ali é uma coisa tão linda assim, não que eu acho bonito uma pessoa manifestar, não é isso. Porque aquele mal que estava na vida dela, quando eu falei, não coloquei nem a mão, só falei, se o Espírito vai entrar nessa mulher agora, com distância daqui do menino aqui que está filmando a gente aqui, ó. Essa coisa... E ele diz assim, ó, e eu falei assim, ó, se o Espírito Santo realmente está na minha vida, porque muitos acham que eu não tenho o Espírito Santo. Muitos acham que eu não tenho. Entendeu? Porque é o seguinte, eu costumo dizer assim, quem tem, tem. Quem não tem, e não precisa mostrar. Tem gente vai que saber tem na hora da atitude, né? E não sabe. Deus vai usar na hora dele. É verdade? É verdade. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Tem gente que tem e não sabe que tem. Tem gente que tem, não sabe usar. Tem aquele que diz que tem, mas não tem. A verdade é essa. Mas quem tem, tem. Porque eu costumo dizer assim, Márcio, que a mentira, que o que mais tem hoje é mentira. Demais. Por mais que ela pareça ser uma verdade, porque tem mentira que parece verdade. Mas é mentira. Não é verdade? É verdade. Tem mentira que parece ser uma verdade. Não é pra confundir, não. É isso que é verdade. Tem mentira O que é esse passarinho toda hora? Esse passarinho aí, gente, aqui chegando mensagem no celular. Talvez não vai nem aparecer. O barulho não vai aparecer. Talvez. Não. Que bom. Mas esse passarinho aí, eu tô achando
ele deu assim Um tchan. Eu acho que esse mano, esse passarinho, é gravado no celular, gente. Vai ficar chegando mensagem, se fizer Se sair o barulho dele, né? Nós não sabe se vai sair. Sai não fala, não, verdade. Se não sair, esse passarinho aí, eu acho que... Mas isso que a voz falou é verdade. Teve gente ligando já. Não é confusão, não é pra confundir, não. Parece que é mentira, não é mentira, que não é mentira, que não é gravação. Eu falei assim, ó, tem mentira que ela parece uma verdade. Mas só que lá na frente, ela vai terminar como uma mentira, porque mentira sempre vai ser mentira. É isso aí. Agora a verdade, Márcio, ela começa com a verdade, mas ela vai terminar lá na frente com uma verdade. Sabe por quê? Porque não tem como uma verdade ser uma mentira. Verdade. E Deus não gosta de mentira. Deus não gosta de mentira. Não, pai, então, é o Satanás. Eles podem levantar contra a sua vida, eles podem te caluniar, eles podem tentar defamar, eles podem tentar acabar com o seu ministério. Mas lá na frente, eles vão ver que tudo aquilo não passou de uma mentira. É verdade. Entendeu? Porque isso aí é da mentalidade do ser humano. O ser humano ele prefere, olha para você ver o que Deus está falando aqui. O ser humano, por isso que é bom. o ser humano, ele prefere acreditar numa mentira do que uma verdade. Ele prefere, entendeu? Até na hora de ofertar. Até na hora de dar uma oferta. Até na hora de... A paz do Senhor, mais uma vez. O apóstolo estava entregando algo da parte de Deus aqui. O trem estava tão forte que o celular acabou ali, esgotou ali, o negócio encheu ali a memória, teve que pegar. Mas aqui o meu filho, o filmador dele, aí gente boa demais, ele vai fazer o negócio funcionar. Apóstolo, continua entregando. Estava nervoso, hein? Apóstolo está nervoso, eu fiquei preocupado agora. Agora vai cair. Foi, apóstolo, continua falando aqui da parte de Deus que você estava falando para nós. É porque a gente fica nervoso. A gente fica nervoso, a gente fica irado. Porque eu estava falando, rapaz. A gente vê aí as pessoas brigando por tão pouca coisa e as almas se perdendo. Então, eu acho que nós temos que conscientizar todos nós e ter uma mentalidade, a mente de Cristo, entendeu? E fazer aquilo que Jesus determinou. Porque ele falou assim, aí vai, prega o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, num só propósito, num só espírito, um só pensamento, sem inveja, sem mágoa, sem ódio. Sem nenhum tipo de picuinha entre os irmãos, tem que ter essa união, entendeu? Independente de ministério, se é igreja grande, se é igreja pequena, independente de qualquer coisa, e ganhar essas almas, resgatar as almas, o qual o diabo está querendo levar para ele. Porque quantas pessoas já perdeu a salvação? Quantas? E essas almas, querendo ou não, nós vamos ter que dar conta delas. Porque nós deixamos escapar. Porque se nós desistir, o diabo não vai desistir. Ele não para. Ele não para, que nem isso é problema. Ele não para, ele luta. Desde a hora que a pessoa levanta de manhã, ele já está tentando arrebentar com ela. Isso nós temos que estar firme na roda. Nós temos que estar firme, nós temos que estar lutando, divulgando o Evangelho, mostrando que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, entendeu? Ele tem um propósito na nossa vida. Passar essa confiança, e a confiança, ainda que nós pregamos muito, nós falamos bem, porque eu não sei falar. E falar de Deus é tão bom, né? Eu não sei falar. Não, mas não precisa saber falar, Deus fala por nós. Deus fala por nós. Se eu começar a falar aqui, Marcos, eu vou falar errado. Não, falou tudo certinho, falou, né? Senhor, mas será? Uma benção de Deus. Eu acho que eu falei palavra muito errado, mas não, só falou tudo certinho. Eu penso comigo assim, não é falando bonito, entendeu? Falando palavras de primeira linha. Tem que falar que o povo vai entender. Que você vai convencer o povo. Vai chegar no coração. Entendeu? Porque o que convence o povo é o Espírito de Deus. Eu creio. Então, quando a gente tem esse Espírito de Deus, um Espírito da vida, um Espírito que transmite a confiança, um Espírito que transmite a paz, um Espírito que transmite uma sensibilidade para aquela pessoa viver uma vida melhor, ter dignidade. Porque, tipo assim, antigamente, eu não tinha o respeito da sociedade, entendeu? Eu cheguei, só para terminar aqui rapidamente, eu cheguei num ponto da minha vida, mas que eu não tinha uma casa para morar. Sim. E eu comecei a morar em casa de pessoa. Então, eu não tinha uma liberdade, entendeu? Eu chegava, tipo assim, 1h da manhã, 00:30, eu parava o carro na rua, eu abri o portão devagarzinho, porque você sabe, não é verdade? Devagarzinho. E eu colocava meu carro para dentro, desligado. Eu sozinho empurrava aquele carro para dentro da garagem, parecia uma força tremenda.
Às vezes não tinha nenhuma comida na panela e eu dormia com fome porque não tinha como eu esquentar, porque ia mexer com panela, isso incomoda as pessoas. E eu entrava, eu ficava com fome, sabe? Eu cheguei a ficar desempregado muito tempo aqui em Franca, e eu perdi casa, eu perdi família, eu perdi a minha dignidade, o meu caráter. E quantas pessoas dessa que está vendo esse vídeo, está vendo essa filmagem, se encontra da mesma maneira que eu me encontrava naquela ocasião, entendeu? E está achando que tudo está acabado, não, entendeu? Isso aí é apenas o começo. Se ele levantar a cabeça e acreditar que Deus vai mudar a história dele, com certeza Deus vai mudar a história dele, porque Deus faz aquilo que você coloca no seu coração. É verdade. Então, busca a presença de Deus, acredita, porque o nosso Senhor Jesus, ele não está morto. É verdade. Ele ressuscitou ao terceiro dia, entendeu? E hora dessa ele está lá, sentado à destra com Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Então nós temos que crer, acreditar que Ele está vivo. E ser fiel. E ser fiel com Ele. E obediente, tem que obedecer. Com certeza nós vamos vencer e ganhar essas almas para o Senhor Jesus. Apóstolo Sérgio Reis, foi um prazer imenso. Prazer por Deus. Já ficou meio bravo aí, mas isso aqui é um desabafo para falar para o povo aí, ver se desperta, não é isso, porque quando eu estou falando da palavra de Deus, Deus me deu essa autoridade. Parece que eu estou bravo, mas eu estou tranquilo, é verdade, calmo. é o jeito, entendeu? É meu jeito de falar, é meu jeito de expressar. Quando eu vou pregar é dessa forma, eu faço com a mão aqui, e eu sapateio, eu pulo, entendeu? Mas é só opção de Deus, né? Mas eu sou ovelha, eu sou manso. Eu creio nisso. A todos vocês que estão assistindo aí o quadro Márcio Robert, sem corte, sem máscara, sem frescura, Apóstolo Sérgio, o senhor falou que está meio difícil de levar a palavra. Quem quiser, às vezes, chamar o irmão para levar uma palavra, como é que faz para entrar em contato? Quem quiser está levando eu para o teu ministério, para ministrar uma palavra profética para a tua vida, para determinar a cura, não só fisicamente, mas uma cura na alma, espiritualmente para a tua vida. Pode estar entrando em contato aí, aleluia, aqui no 9344, é 016, que é Franca, São Paulo, 016 99344 9768. Amém? É bênção de Deus. A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Ao que você for assistir essa mesa, leva Deus no coração e fica com Deus. Amém?